Ontem Trump pegou a gente meio que de surpresa, anunciando uma tarifa de 50% para produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, a valer a partir de 1º de agosto. Fez uma carta lá e tal, eu vou falar um pouco sobre isso daí. Primeiro, por que Trump está fazendo isso? Na verdade, é uma tática que não é só em relação ao Brasil, é em relação a diversos países do mundo, onde tem um duplo sentido. O primeiro sentido, ele é protecionismo, né? Praticar o protecionismo. O Trump hoje ele é o maior inimigo do pensamento liberal. Ele está adotando um protecionismo exacerbado, radical, mas ele também está usando isso para fins políticos, para fazer chantagem. Olha, eu quero que você faça isso. Ah, não vai fazer não? Então vou taxar você. Então basicamente é isso que ele está fazendo com diversos países e não está sendo diferente com o Brasil. Ele faz muito tendo como base o fato de que os Estados Unidos é uma economia muito forte e ele espera que outro país vai ceder, porque nessa onda de prejudicar ambas as partes, a parte mais frágil se prejudica mais, acaba se prejudicando mais. Só que aí não podemos esquecer que não estamos mais no pós-guerra. O nível de dependência do mundo em relação aos Estados Unidos reduziu bastante. Basta ver, quando você pega o volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos há 20 anos atrás e compara com hoje, caiu drasticamente. Reduzimos muito a nossa dependência em relação aos Estados Unidos. A gente passou a negociar muito com a China também nesse meio tempo. A China, a gente cresceu muito e tem ascendido como um segundo império, cada vez mais se consolidando como um segundo império. Então a realidade mudou bastante e a tendência é que essas atitudes do Trump ferrem com a economia norte-americana. A tendência é essa. A não ser que todo mundo coloque o rabinho entre as pernas, resolva ceder e resolva obedecer o Trump. Mas se acontecer o contrário, a tendência é eles se ferrarem muito, porque isso encarece os produtos que entram nos Estados Unidos. E havendo reciprocidade, dificulta os Estados Unidos exportar para outros lugares, o que gera desemprego nos Estados Unidos. Então, se os presidentes dos países não colocarem o rabinho entre as pernas, a tendência é ferrar totalmente com a economia norte-americana. Então essa atitude do Trump acaba sendo uma coisa bem perigosa para os Estados Unidos, inclusive em relação ao poderio político deles, a influência política deles, porque eles, na verdade, eles estão colocando à prova, Trump está colocando à prova o poder atual de influência dos Estados Unidos no mundo. Talvez fosse melhor esconder isso, né? Não? Porque quando você toma uma atitude dessa, você está colocando à prova. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. Se der errado, você está informando ao mundo inteiro que você não tem mais o mesmo poder que você tinha antigamente. Se der errado. Então, o pessoal que joga aquele jogo de cartas lá, o pessoal chama isso de all-in, né? All-in, eu não jogo, eu não sei. Mas que é quando você aposta tudo, né? Ele está apostando tudo. Ou vai dar muito errado, ou vai dar muito certo. Então, vamos esperar para ver isso daí. Em relação ao Brasil, qual é o interesse de Trump? Ele quer que alguém da família Bolsonaro volte ao poder, que o bolsonarismo volte ao poder, né? Porque vai ser bom para ele. O Brasil é um país importante, um país muito grande, dos emergentes é um dos principais e estrategicamente é ótimo para Trump ter alguém alinhado a ele no poder aqui no Brasil. Então essa interferência para recolocar o bolsonarismo no poder é basicamente isso. É muito bom para Trump ter porque Bolsonaro ele é um cachorrinho de Trump, né? Ele é o pet de Trump e é muito bom, é muito conveniente ter um pet ali como presidente do Brasil, um país tão grande, né? Enfim, eu espero que Lula devolva na mesma moeda. Nesse momento não é bom recuar. A gente tem que devolver uma taxa igual, uma tarifa igual para os importados norte-americanos, mesmo que isso vá prejudicar a nossa economia e tal, mas não é momento para recuar, porque ele não vai parar, ele vai continuar impondo as suas condições e vai querer mandar no Brasil, mandar e desmandar aqui, mandar na justiça brasileira e por aí vai. Em relação a Eduardo Bolsonaro, que agradeceu a Trump, né, a tarifa, é uma coisa meio que esperada, porque, como eu falei no vídeo passado, né, quando você está na oposição e
quando a oposição está no poder, o que é que os políticos fazem, né? É aquela coisa do quanto pior, melhor. Então eles querem que o Brasil piore mesmo para que eles aumentem a chance de voltar ao poder. Então essa galera quer que o Brasil piore. Então essa tarifa, ela tende a gerar problemas econômicos para o Brasil, que não vai ser nenhuma catástrofe, viu, gente, porque a gente não tem mais a mesma dependência dos Estados Unidos como era antigamente. Reduziu muito a nossa dependência, mas, claro, é um país muito importante, que a gente negocia muito. Cerca de 15% das exportações brasileiras são para os Estados Unidos. Vai ter impacto, sim, a tendência é gerar uma inflação aqui, porque vai ter alteração no dólar e tal. A tendência também é ter desemprego aqui no Brasil e tal, se isso permanecer, né, se isso continuar tipo, até o final do ano, mais ou menos. Então, vai ter efeitos negativos aqui no Brasil, e essa galera, a família Bolsonaro, essa galera quer mais que o Brasil piore mesmo para eles voltarem ao poder. Então, não tem nenhuma surpresa em relação a isso daí. Agora tem algo que eu acho que merece destaque. Como eu já falei em outros vídeos, em alguns aspectos, a esquerda e a direita se parecem muito aqui no Brasil. O PT e o bolsonarismo se parecem muito em alguns aspectos, mas não em todos. E tem um aspecto em que esse movimento bolsonarista, esse movimento de extrema-direita brasileiro se destaca, é que é, sem dúvida, o movimento político mais vira-lata da história. A maior vassalagem já registrada aqui nesse país. Nunca... Porque, assim, evidentemente, nenhum outro presidente, Dilma, Fernando Henrique ou Lula, nunca bateu de frente com os Estados Unidos. Claro, gente. Não é simples bater de frente com os Estados Unidos. Só que os gestos, quando você fala de políticos importantes, presidentes do país e tal, os gestos são extremamente importantes também. Os gestos têm um poder simbólico gigantesco. E nesse aspecto, você comparar, por exemplo, Dilma com o Bolsonaro. Dilma, na época que era presidente, mandou um recado lá, na época da espionagem, para de me espionar e tal. Claro, ela não fez nada, mas só em ter dado um recado desse, para de me espionar, é diferente de você fazer como o Tarcísio fez agora, aí recentemente, de botar o boné na cabeça e publicar a imagem, né? Make America Great Again. Gente, foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi na história política do Brasil. Você vibrar com o sucesso dos Estados Unidos, ou com o suposto, pelo menos, sucesso dos Estados Unidos. Você vibrar aqui no Brasil e ainda mostrar isso para as pessoas. O movimento bolsonarista é o mais vassalo da história, com certeza. É o movimento mais antinacionalista, mais antipatriota da história. Isso é uma coisa muito ruim, muito negativa para um povo que já tem um histórico de viralatismo. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre esse viralatismo brasileiro e tal. Mas isso é algo em que se destaca esse movimento, né? Então o recado final desse vídeo aqui é o seguinte. Se a gente aqui no Brasil não se valorizar e não tiver orgulho da nossa nação, do nosso povo, da nossa sociedade, e não tiver autoestima, a gente não vai ter uma luz, a gente não vai ter sequer uma luz no fim do túnel para sonhar em ser um país melhor. Porque uma das premissas básicas para qualquer nação se desenvolver é ter um povo que se valorize e que tenha orgulho de si. Isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações. Valeu!